Boa tarde, gente. Sou o Tá. Vinícius Luz, sou repórter de entretenimento aqui do Metrópolis. Como é que vocês estão? Bem. Tudo certo, muito ansiosos. Então, vou começar a entrevista porque a gente não tem muito tempo e eu queria começar perguntando para o João Vitor. João, o seu personagem ele é importante nos desdobramentos que a Mila tem na série, né? Mas ele também tem características que são únicas. E aí eu queria saber de você, o que você acha que o Vinícius pode deixar de significante para quem assiste a produção? Cara, eu vou ser sincero, eu falei isso em outras entrevistas e eu acredito que o Vinícius, ele, para a narrativa, ele é muito importante, né? Como uma figura que conhece tudo sobre o Instituto, que é viciada no Instituto. Mas eu acredito que o Vinícius ele vai trazer muito, ele vai agregar muito a todo mundo que assistir. É um personagem que representa um público LGBTQIAP+, de uma forma que quando a gente foi construir quando a gente foi construir esse personagem, a gente pensou, a primeira coisa que eu disse para nossas diretoras foi: vamos construir o Vinícius fugindo do estereótipo. E foi uma coisa que a gente fez, né, na série, que foi, pegamos um personagem que a gente vê, né, que é real e que tem os sentimentos, tem as bitolações dele, e a gente colocou para fora do estereótipo. A gente pegou o Vinícius, ele é uma pessoa de extrema importância pelo fato de que ele é quem ele é, sem medo do que as pessoas vão falar ou não vão falar, tanto que a proximidade dele com a Mila é assim, ele não vai olhar para ele, não vai julgar e falar, você não é a Mila, quem é você, sabe? Ele no começo estranha, mas depois ele abraça ela e acolhe, e assim como as pessoas têm que ser acolhidas, e ele não tem medo de ser quem ele é, ele chega para ela em um dos primeiros papos, que é o papo de a maior aproximação, né, da Mila com ele, e ele fala sobre o menino que ele gosta, o menino que ele é apaixonado, sem medo da reação dela, porque o Instituto é um ambiente que a gente, quando construiu, é um ambiente meio que ideal, sem preconceito, sem todas essas coisas, e isso torna o Vinícius do Instituto diferente do Vinícius da Terra, né, também. O Vinícius da Terra, ele é mais reprimido por conta da sociedade em que a gente, de fato, vive. Então, é um personagem que representa muito, e eu tenho certeza que ele vai ensinar muita gente, e ele vai dar coragem e vai dar espaço para muita gente aceitar e se aceitar como é, sabe? Sem ter medo do que as outras pessoas estão dizendo. Ainda mais estando na Disney, estando no Disney Plus, né, que é uma plataforma gigante, e a Disney é um lugar que a gente se espelha muito, que a gente aprende muito, desde pequeno. Então, o Vinícius, ele vai ensinar, assim, gerações. Perfeito, obrigado. Agora eu vou perguntar para a Rafaela, né? A sua personagem, ela é um tanto quanto vilã, né? Um pouco antagonista, assim. E eu queria saber se para você foi bom desempenhar esse papel, se teve alguma dificuldade notável em realizar a sua personagem Verônica. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre. Eu sempre tenho dificuldade, porque todo o trabalho é muito desafiador. Então, eu fico ansiosa, eu fico empolgada, enfim. Ela, não vou te dizer que ela seja ou não uma vilã, isso a gente vai descobrir até o final. Porque dentro da verdade dela, ela realmente acredita que ela está certa do que ela está fazendo, e ela defende com unhas e dentes o que ela acredita. E na cabeça dela, o que ela faz está certo. E o que é o certo e errado? O que tem no universo que pode ser certo e no outro, para ela, errado? Fazer diferença, e que vão, aos poucos, dando oportunidades do público terem a própria opinião, se ela é ou não é. Eu não posso dar um spoiler, mas é uma personagem interessante, é um tipo de trabalho que eu nunca fiz, né, voltado para o público infanto-juvenil, apesar de que a série é para todas as idades, ela tem uma qualidade incrível, e eu fiquei muito feliz com esse trabalho. Então, é sempre desafiador, é sempre um frio na barriga pegar um trabalho novo, com um elenco desse maravilhoso, com pessoas que estão começando agora, que
são maravilhosos, que se dedicaram, então felicíssimos, assim como a gente, que estão aprendendo, ensinando muito para a gente, trabalhando com a Maluca, eu nunca tinha trabalhado também, a gente não está tendo oportunidade aqui agora de estar junto com a Laurinha, mas a Laura, nossa protagonista, é um primor, é um talento, então eu tenho certeza que o público vai entender esse trabalho bonito que a gente fez e que a gente sentiu tanta vontade e tanto prazer em fazer. Legal. Agora eu vou perguntar para a Yuki. Eu queria saber dela de que maneira você acredita que esse projeto no Disney+, ele pode alavancar e fazer a diferença na sua carreira, você que está começando agora, né, a chegar nesse momento de ser uma pessoa mais renomada nesse meio artístico. Se Deus quiser, eu vou continuar trabalhando como atriz. E eu acho que o que me cresceu muito profissionalmente foi o desafio de fazer duas personagens completamente diferentes num mesmo lugar, assim. As duas Julianas, elas são muito diferentes. O universo periférico e o universo do Instituto são universos muito diferentes, as vivências delas são diferentes, então eu acho que isso me agregou muito, assim, foi um diferencial para mim, que poder saber o que cada Juliana pensa, mas o que todas têm em comum, que eu acho que isso é muito importante. A gente trabalhou isso muito com a nossa preparadora, com as diretoras, de o que é das Julianas todas e o que é da Juliana 1, o que é da Juliana 2. Isso foi um grande desafio para mim. Assim, eu tenho que agradecer muito a confiança da equipe da Disney, da equipe da produtora, de todo mundo, em confiar que eu seria capaz de fazer esse trabalho, e eu superei todas as minhas barreiras, assim, iniciais. Agora tem outras barreiras, mas eu acredito que essas barreiras iniciais eu já estou muito aliviada de ter conseguido passar com a ajuda de todo mundo, com a ajuda da equipe, com a ajuda dos outros atores experientes, a Rafa, a Malu, o Danilo, o Felipe, a Amanda. Todo mundo me ajudou muito nessa caminhada. Não foi só eu, foi o conjunto de todo mundo, assim, foi incrível. Maneiro. Só para a gente fechar aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês três. Essa série, ela tem muito da questão científica, né, envolvida nela e tudo mais, e eu queria saber de vocês se vocês conseguiram aprender alguma coisa nova que vocês não sabiam fazendo a série, se tem algum caso de bastidor, assim, de alguma coisa que vocês aprenderam. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Olha, durante as gravações eu aprendi muito a falar nomes alquímicos que eu nunca achei que eu fosse saber falar, mas eu já desaprendi. Vai, amigo! Eu lembro que tinha um nome que eu tinha que falar, que era alguma coisa de tungstênio, sei lá. E aí, ela era do nosso quarteto, ela fez meio ambiente, fez um curso técnico de meio ambiente quando no ensino médio e tal, e ela manjava muito dessas coisas de química, e a gente não sabia nada, então ela deu uma aula pra gente, tudo que a gente não sabia, a gente falava Yuki, aí ela virava e falava assim, é assim. Então, eu aprendi muito durante as gravações, mas confesso que eu já esqueci tudo. Eu sou um pouco meio nerd, assim, desse sentido, e muitas coisas foram criadas para o universo de Mila. Não é tudo que é real, que existe de fato, mas era muito interessante a gente, esse processo de imaginação mesmo, de imaginar uma coisa que é real e transformar ela numa ficção científica, assim. Eu também aprendi muito, até porque a gente teve lá os efeitos especiais, mas algumas coisas eram ali. Alguns experimentos eram ali, com a equipe de efeitos especiais, de efeitos visuais ali, muito legal, também aprendi muito. Tem essa coisa que é diferente também da gente filmar e depois refilmar a mesma cena de maneiras diferentes, não sendo com a gente mesmo, no final é a mesma personagem, são coisas assim que eu falo, não dá para entender, muito mais assistindo a gente vai conseguir entender. Eu nunca tinha passado por uma experiência dessa, assim, e bastante efeito, né, claro que a cenografia foi maravilhosa, a Marguerite, a nossa
diretora de fotografia, não só fotografia, mas a nossa diretora de arte, que é a Marguê, ajudou muito nesse processo, os cenários são incríveis, então tinha muito elemento para a gente, né, mexer, pegar, descobrir. Então, esses objetos, esses cenários, esse figurino ajudou muito, eu acho, a gente nesse processo também, sabe? Perfeito, gente. Só para a gente fechar aqui, eu ainda não terminei de ver a série, eu estou na metade, mas eu confesso que eu me surpreendi, eu estava esperando uma outra coisa totalmente diferente e estou gostando bastante. Então, só queria agradecer a vocês aí pelo tempo disponível que vocês tiveram para falar com a gente e desejar sucesso para vocês com o lançamento, beleza? Obrigado, muito obrigado. Aproveita e compartilha. Valeu, gente. Valeu.